Vamos já começar muito bem com o Dr. Leonardo Nakamura, especialista em ozonioterapia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo aqui no Obrigado. Bissafé em Família. Gostou dos nossos carrinhos, doutor? Sim, adorei. Tô querendo um. Já tá querendo, é como voltar a brincar de criança, né? Pois é. Olha só, eu falei que se o apóstolo Estevão visse esse Fusca aqui, ele ia ficar apaixonado, que meu pai ama Fusca. E eu sou da geração que ainda andei muito de Fusca, né? Você também, né? Sim, um pouquinho. Um pouquinho, né? Eu andei bastante. Meu tio era taxista e tinha um Fusca, mas era aqueles Fusca, gente, que andava brilhando. Mas o assunto agora, pra gente começar, é a ozonioterapia. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você, doutor Leonardo, é sobre a segurança. É seguro fazer o uso da ozonioterapia? Sim. Então, houve um estudo pela Associação Médica Alemã, onde avaliaram mais de 6 milhões de pacientes. E desses 6 milhões de pacientes, apenas 40 casos desses 6 milhões de pacientes, houve algum efeito colateral. Em 6 milhões? Nossa! Então, foi considerado pela Sociedade Médica Alemã a terapia mais segura do mundo todo. Que interessante. E quais são os benefícios que o ozônio pode trazer para o corpo humano em geral, doutor? O ozônio, ele trata diversas doenças, então desde doenças neurológicas, cardiorrespiratórias, de dores ortopédicas no geral. Ele vai estimular o corpo a reagir e fazer com que as células de defesa ou células no geral, elas se transformem em ativas. Então, nosso próprio corpo é que vai reagir trazendo uma espécie de cura ao paciente. Porque o corpo se cura, né? Mas ele às vezes precisa ser ativado. Agora, doutor Leonardo, qual a diferença entre essa aplicação direta, né, no tecido subcutâneo e essa que é através da hemotransfusão? Sim. É assim, existem as formas locais de se aplicar ozônio, como tópico, água ozonizada, óleos ozonizados ou aplicações subcutâneas com agulhinhas bem fininhas. Eu faço uso do óleo ozonizado de girassol. Isso. Eu sei que agora parece que tem alguns que tem até uns aromas melhores, né? Isso. Ele tem um aroma muito intenso, mas você acorda no dia seguinte com a pele muito reidratada. Isso. E aí nós temos vários tipos de óleos também, mas a autohemoterapia, ozônio retal, ozônio endovaginal são formas sistêmicas de trabalhar o ozônio. Como é que é essa da autohemoterapia? Isso, a gente pega o sangue, ozoniza ele e O próprio sangue da pessoa. O próprio sangue da pessoa. A gente trata fazendo uma autohemoterapia ozonizada. Tira um pouco do sangue. Tira um pouco e trabalha esse sangue. Ozoniza ele. Isso. Tá. E reinjeta o intramuscular, ou existe ainda a autohemoterapia maior, onde a gente retira até 200 ml desse sangue numa bolsa de transfusão de sangue. Ozoniza esse sangue, né? Coloca anticoagulantes, ele vai estimular esse corpo como um todo. Principalmente aí no caso das autohemoterapia maior, para tratar doenças autoimunes, como lúpus, ou ainda é auxiliar no tratamento de um câncer, ou a gente trata doenças virais, como AIDS, entre outras. E se ouve muito dizer que os grandes artistas do rock mundial, que acabam abusando das drogas, eles fazem esse tratamento até para dar uma desintoxicada no organismo, né, doutor? Isso, hoje em dia todos os atletas, a gente tem ciência, todos os atletas olímpicos fazem uso da ozonoterapia muito ainda para estimular a competição. Então, a gente estimula hiperoxigenação, liberação de hormônios, então aumenta o desempenho esportista desses atletas. De maneira natural. De maneira natural. Sem estar colocando veneno, droga no organismo dessas atletas de alta performance, né, doutor? Até ao contrário, ele limpa o terreno biológico, tira os metais pesados, combate radicais livres, entre outros, tirando a inflamação sistêmica. Então, por exemplo, às vezes um paciente tem processos alérgicos porque o corpo está muito inflamado. Então, se a gente começar a trabalhar essas citocinas inflamatórias do terreno biológico, então a gente está tratando
por exemplo, processos alérgicos desse paciente. Então, quem não consegue, às vezes, nem dormir direito de tanta alergia que tem, tá sempre com a garganta fechada, tá sempre com congestão nasal, pode ser um processo alérgico e a ozonoterapia vem para ajudar nessa época do ano. Pode ser feito em crianças, doutor? Pode ser feito tanto em crianças, né? E não tem uma faixa etária. Então, desde daquelas criancinhas lá de 1 mês de idade, que às vezes teve uma paralisia cerebral, então a gente já começa a tratar, ou um autista, e desde um idoso de 100 anos de idade, que já tem um Alzheimer, alguma demência mais... Também vai ter benefícios. Também terá benefícios. Então, ele causa um estímulo cerebral também? Também. Eu brinco que é numa analogia, como se fosse na televisão mesmo. Então, o nosso sistema nervoso está cheio de processos inflamatórios e não existe um medicamento que trata o processo inflamatório. Por exemplo, paciente que teve um AVC, uma paralisia cerebral ou um autista. Aí a gente brinca mais ou menos assim, falando que a pessoa vai para fisioterapia, para fono, enfim, e demora-se muito tempo para reabilitar. E como não há um processo inflamatório, é como se o nosso sistema nervoso estivesse todo chuviscado. É aquela televisão de antigamente, que a gente usava anteninha interna e colocava um bombrilzinho lá em cima e ainda pegava tudo muito chuviscado. O ozônio vem, a princípio, limpando esse chuviscado, devolvendo um sinal limpo. E aí, como ele hiperoxigena as células, ele acelera a neuroplasticidade, é como se a gente chegasse com o sinal da parabólica de antigamente. Já melhorou. Né? Já melhorou, mas ainda são poucos canais, lá 10, 11 canais. E aí, como ele estimula também essa hiperoxigenação, vai trazer um aumento do ATP, que é a energia para as células. Importantíssimo. Isso. E aí, então, a gente chega agora com o sinal 4K. Ultra HD, 4K. Isso. Maravilhoso. Conforme vai seguindo o protocolo do tratamento, né? Isso tudo dentro do cérebro, né? Demais, demais, demais. Me mostra como funciona, então, se eu hoje fosse fazer uma... O que a gente poderia demonstrar? Eu vou mostrar, sim, um efeito, a potência do gás. Pode ser? Pode. Ele é sempre injetável, né? Ele precisa entrar no sistema, né? Isso. Então, você coloca essa luva, por favor. Tem alguma contraindicação? A contraindicação seria principalmente com favismo, ou seja, pessoas que têm alergia a grãos não pode fazer uso do ozônio. Quanto tempo você trabalha com ozônio, doutor? 6 anos. Você se apaixonou pelo ozônio? Vamos lá, conhecer a potência Essa é só a potência do gás, tá vendo? Olha como ele vai abrindo. Gente, estou impressionada. É isso que ele vai fazer dentro do... Ele é uma faxina geral dentro do corpo. Isso. Né? Dá aquela higienizada completa dentro do nosso organismo. Estou impressionada. E ele é inodor, né? Tem cheiro nenhum. Não, tem um cheirinho meio peculiar, mas é pouco. É pouco. No óleo dá para sentir, mas aqui presencialmente não senti nada. E aí, qual que seria uma indicação ideal? Porque, por exemplo, a gente acabou de receber aqui, de quem está nos acompanhando, dizendo nas redes sociais que a filha estava com uma ferida há mais de 5 meses, uma criança de 2 anos, e depois que fez uma sessão de ozônio aos 2 anos de idade, em apenas uma semana a cicatriz fechou, a ferida cicatrizou, né? Uma pessoa que está, por exemplo, com uma doença autoimune ou com uma depressão pode ajudar também, doutor? Pode, porque numa depressão, por exemplo, quando a gente faz uma autoimunoterapia com ozônio, ele vai liberar hormônios da felicidade, ocitocina, serotonina, tudo que a gente entre outros. Isso. Então, geralmente, a pessoa no dia seguinte já sente um benefício, sente mais vigor e tudo mais. Nas doenças autoimunes, então ele vai deprimir, de certa forma, o sistema imunológico, para que essa doença seja controlada e o paciente consiga ter uma vida regular. Melhor. Então, uma vez por mês, qual que é o indicado para uma pessoa saudável agora, doutor? Uma prevenção
Uma vez, começa no protocolo uma vez por semana, depois a gente acaba espaçando a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Já vai estar fazendo uma prevenção ideal, Sim. porque a saúde começa na prevenção. Doutor Nakamura, hoje especialista em ozônio, falando sobre esse tratamento que pode ajudar, inclusive, na depressão, na rouquidão, na alergia, na cicatrização do corpo, trazendo benefícios enormes para a tua saúde, já, graças a Deus, comprovado cientificamente, inclusive na melhora de hérnia de disco e auxiliando também como tratamento alternativo no câncer, né, doutor? Isso. E também atua muito na estética também. Deixa a mulherada mais bonita, que é claro que a gente gosta, né? Deixa a pele melhor. Melhora a pele. Muito bom. Dá um processo de emagrecimento, porque Ajuda acelera a emagrecer. Porque acelera o metabolismo. Amanhã eu tô lá, então. Muito bom. Gente, @doutor.nakamura _ozônio. Falando tudo sobre ozônio aqui no Bispa Fé em Família. Muito obrigada, Obrigado, viu, viu? doutor? Prazer enorme.